Oi gente, eu sou a Arlete, sou pediatra e neonatologista e esse é um canal sobre assuntos de bebês e crianças. O vídeo de hoje eu vou falar sobre peso, curvas de peso, aquela angústia das mães de doutor, esse peso tá bom, meu bebê é menor que o bebezinho do outro, da mesma idade, a curva de crescimento tá boa, né? Essa dúvida tem surgido com um pouco mais... Acho que as mães têm dado mais atenção a isso nos últimos tempos e então eu quero fazer esse vídeo para esclarecer algumas coisas. Antes disso, aquele pedido de, curta aqui esse vídeo, compartilhe com as mamães, comentem, podem tirar dúvidas nos comentários que eu respondo, se inscrevam no canal que isso ajuda essas informações chegarem a mais pessoas, tá? Então tem algumas frases, algumas coisas que a gente precisa ter em mente quando a gente traz assuntos da pediatria. Em relação ao peso, o primeiro é que crianças não são apenas números. Então a gente nunca olha o peso, a estatura ou essas medidas como um fator isolado. A gente tem que olhar tudo que está em volta, todos os outros fatores relacionados a essa criança. Então a gente começa com a idade gestacional e o peso de nascimento. Então nossa avaliação, independente da idade da criança, vai voltar lá atrás. Ah, mas ele já tem 3 anos, importa? Importa quanto que ele pesou quando nasceu e importa se ele foi prematuro ou não. Então bebês prematuros, já falamos um pouquinho sobre isso no canal, vocês já sabem. São bebês que nascem com um baixo peso e eles não se desenvolvem fora da barriga da mesma forma que se desenvolveriam se a gestação fosse levada até o termo. Então esses bebês geralmente levam em média 2 a 4 anos para chegar ou se aproximar da curva de crescimento de uma criança que nasceu no tempo certo, no tempo normal. E nem todos os prematuros conseguem fazer isso, dependendo das morbidades que eles têm. Então, o prematuro que ficou muito tempo em ventilação mecânica, que tem sequelas pulmonares, com paralisia cerebral, pode ser que ele não chegue realmente a ter essa recuperação para se aproximar realmente da curva de idade. Outro fator que a gente tem que levar em consideração, que não precisa nem ser prematuro, é realmente o peso de nascimento. Então eu já falei pra vocês isso um pouquinho também, nós temos pesos muito variados, né? Então eu tenho bebês que nascem no tempo certo, né? Estamos falando aqui de bebês com mais de 37 semanas de idade gestacional e que pesam, por exemplo, 2,4 kg. E o mesmo bebê de 38 semanas, por exemplo, pode nascer com 3,8 kg, com quase 4 kg. Então olha a variação de peso que a gente pode ter ao nascimento. Um bebê com 2,400, considerando que ele perde até 10%, vamos dizer aí que ele teve alta com 2,200, com um mês de vida, mesmo que uma boa recuperação, com um bom ganho de peso, ele vai chegar com um mês pesando mais ou menos 3,100, 3,200, né, ganhando ali 800 gramas a 1 quilo no primeiro mês de vida. Enquanto aquele bebê que nasceu com 3,800 e que também pode ter perdido ali, vamos supor que ele teve alta com 3,500, se ele ganhar 1 quilo, no final do primeiro mês ele vai estar com 4,500. Então ele vai continuar sendo muito maior do que esse nosso bebê que já nasceu pequenininho. Então, ao nascimento, a gente primeiro correlaciona, classifica o bebê em pequeno para a idade gestacional, adequado para a idade gestacional ou grande para a idade gestacional, de acordo com a idade gestacional em semanas e o peso de nascimento desse bebê. Nos primeiros dias de vida, nas primeiras 48 horas de vida, pode haver uma perda de peso de até 10% em relação ao peso de nascimento. Então, um bebê que nasce com 3 quilos, ele pode perder até 300 gramas até o momento da alta, né? Isso também é muito individualizado. Nessa primeira semana de vida, nos primeiros 7 dias, ainda há uma perda de peso em casa, né? O bebê desincha, tem a dificuldade na amamentação, tem a transição das mamadas, então é muito comum, muito normal ainda perder um pouquinho de peso, por isso que o retorno ao pediatra tem que ser ainda dentro dessa primeira semana. Mas já na segunda semana de vida, eu espero que o bebê comece a recuperar o peso, ele comece a ganhar peso. E aí, no final da segunda, terceira semana, a gente espera que o bebê atinja pelo menos o peso de nascimento. Então, se ele nasceu com 2,800, teve alta com 2,600, por exemplo, com 15 dias, ali indo para a terceira semana, eu espero que ele chegue pelo menos nos 2,800 que ele nasceu. E aí, ele vai tendo essa recuperação. No primeiro trimestre, nos primeiros 3 meses, a gente espera, né, uma estimativa de ganho de peso em torno de 30 gramas dia, que dá mais ou menos 800 gramas por mês. E no segundo trimestre, esse ganho é em torno de 20 gramas por dia. Esses valores, essa referência, serve para nos nortear em relação ao que a gente espera aí desse ganho de peso e do desenvolvimento dessa criança. Mas, gente, a gente não fica bitolado nesses números. Eu, pelo menos, não fico no meu consultório. Então, tem bebês que no começo não ganham tudo isso.
Mas a gente tem que ver todo o contexto. Tá ganhando em estatura, tá ganhando, o perímetro cefálico tá adequado, o desenvolvimento está adequado, a alimentação está correta, esse bebê está dormindo, ele tá fazendo xixi, tá fazendo cocô. Como que tá a produção de leite dessa mãe? Tá só em leite materno? Precisou entrar com fórmula? Tem algum fator de risco? Tem refluxo? Tem alergia? Existem muitas informações que a gente tem que levar em consideração. E também eu fico muito preocupada, e eu quero trazer isso para vocês, que às vezes nesse primeiro trimestre, que é quando a gente tá ali às vezes estabelecendo o aleitamento materno, porque eu também já falei para vocês em vários posts e vídeos que é muito comum haver dificuldade no aleitamento materno e que a gente precisa dar um suporte para essa mãe para que ele seja efetivo. Não é incomum que a gente chegue aí no final do primeiro mês, ali no meio, em 40 dias, ali indo para o segundo mês, e o bebê ainda não tem esse ganho de peso assim tão magnífico, né? Não tá ganhando 30 gramas dias. E aí vem esse desespero de se já é hora de entrar com fórmula, o que a gente faz? Eu vejo muita gente entrando com fórmula de uma forma muito precoce, sem reavaliar todas essas coisas que eu citei para vocês, e sem levar em consideração, e sem tentar, às vezes, corrigir o que pode estar sendo de inadequado no aleitamento materno. Então a gente pode sim ter baixa produção, embora eu sempre falo pra gente nunca dizer pras mães que elas têm pouco leite, mas isso é uma coisa que pode acontecer, principalmente mulheres que fizeram cirurgias mamárias, ou têm insuficiência glandular primária, isso existe, mulheres com menos glândulas. Existem diversas estratégias que a gente pode usar para estimular o aumento da produção de leite. A gente pode estar ainda com a pega incorreta, mesmo no bebê já com um mês, às vezes não está pegando adequadamente. Tem um frenolo curto que a gente pode avaliar. A alergia à proteína do leite de vaca indiretamente pelo leite materno também pode acontecer e também pode estar comprometendo o ganho de peso desse bebê. Então é muita coisa, a gente não é só olhar o número e acabou. E aí outro fator que a gente tem que olhar e olhar com muito cuidado é a curva de crescimento. Então, se eu pego um bebê prematuro ou um bebê que é pequeno para a idade gestacional, quando eu coloco os pesos iniciais dele na curva de crescimento da Organização Mundial da Saúde, ele vai começar a curva no -2, no -1, lá embaixo. Ele não vai começar a curva na linha verde, que é a média para a idade. E aí é muito comum que mesmo ganhando peso adequadamente, esse bebê, ele continue na curva, ele se mantém na curva em que ele se iniciou e vai demorar ali até por volta dos 2 aninhos para ele subir na curva e se aproximar da média para a idade. Então isso eu costumo deixar muito claro para os pais, para eles não entrarem em desespero, porque às vezes é um bebê que nasceu, por exemplo, de 37 semanas e pesou, sei lá, 2.500 e saiu de alta com 2.300. Ele foi um bebê adequado para a idade gestacional, mas ele é um bebê pequeno quando a gente coloca ele na curva. Ele entra na curva na primeira semana de vida na linha do -2. E mesmo ganhando, vamos lá, ganhou 30 gramas dia certinho, ele vai subindo devagarzinho nessa curva e isso não é comparável. Então não dá para comparar esse bebê que nasceu com 2.500 com o bebê que nasceu com 4 quilos. Nem na curva de crescimento e nem no colo. Então essa coisa de, nossa, mas ele já tem um mês, olha, o bebê da vizinha é muito maior que ele. Você não sabe que peso que o neném nasceu, que o peso que o bebê da vizinha nasceu. Então tomem cuidado com esses julgamentos e os próprios pais tenham um profissional de referência que oriente vocês adequadamente para vocês não entrarem aí no desespero com esse ganho de peso. Outra coisa é que por diversos fatores, a gente tem crianças que mesmo tomando fórmula, tirar um pouquinho essa coisa do leite materno, que as pessoas ficam culpando o leite materno quando a gente não tem o ganho de peso adequado, mas eu tenho crianças, já tive crianças no consultório, que mesmo em uso de fórmula não ganhava 20, 30 gramas dia, 15 gramas dia no segundo semestre, como tá lá escrito que é para ser. E cheguei a investigar causas alérgicas, outras deficiências nutricionais, outras alterações que justificassem isso, e não encontrei. Então pode acontecer, era constitucional, era daquela criança, e depois de um ano só que ela começou a realmente ter uma recuperação de peso. Então, gente, tudo tem que ser muito individualizado. E a outra grande a outra grande mensagem desse vídeo é: não comparem as crianças, vocês não sabem, né, o que está por trás, não sabem o histórico de vida delas. Tomem bastante cuidado.